6. Verão 16 anos atrás. O 8º ano não foi uma droga. Não foi uma droga, mas foi estranho. Eu finalmente fiquei menstruada. Kyle Houston passou a mão na minha bunda no baile da primavera. E no final de setembro, Delilah Mason e eu éramos melhores amigas de novo. Ela veio até mim com botas country brancas e uma saia jeans curta no primeiro dia de aula e elogiou o meu bronzeado. Contei a ela sobre o chalé tentando parecer o mais tranquila possível, e ela me contou sobre o acampamento equestre em que tinha ficado em Kauartas. Havia um cavalo chamado Monopoly e uma história embaraçosa sobre menstruação envolvendo um short branco e uma cavalgada de um dia inteiro. A menstruação e os peitos chegaram para Delilah quando a gente tinha 11 anos, naturalmente. Depois de alguns dias de delicadezas e almoços compartilhados, perguntei sobre Marissa e Ivone. Delilah contorceu o lábio de desgosto. Fomos a um encontro em grupo com meu primo e os amigos dele, e elas foram tão infantis. Não é que eu tivesse esquecido o que acontecera no ano anterior, mas estava disposta a superar a questão. Com Sam como amigo, eu não sentia o mesmo tipo de pressão para agradar Delilah. Não a levava tão a sério, mesmo que estivesse determinada a nunca ser tão infantil. Além do mais, ser amiga de Delilah significava que eu não almoçaria mais sozinha, não me sentiria mais um traste completo. E embora eu nunca fosse descrevê-la como legal, Delilah era divertida e inteligente. Ela escolheu crushes para nós duas, dizendo que os garotos do ensino médio eram muito mais gatinhos, mas que precisávamos praticar antes de chegarmos lá. O meu era Kyle Houston, que tinha a cor e a personalidade de um purê de batata. De sua parte, Kyle também não parecia muito interessado. Isso é, até o episódio da mão boba no baile. Sam e eu mantínhamos uma conversa interminável por e-mail, mas foi só no dia de Ação de Graças que o vi em carne e osso mais uma vez. Sue nos convidou para comer peru com eles no jantar, e meus pais aceitaram felizes. Eles podem ter ficado em dúvida sobre Sue quando a conheceram, mas dava para afirmar que tinham se afeiçoado a ela. Eles a convidaram para tomar café algumas vezes no verão anterior e ouvi minha mãe dizendo para o meu pai que ela ficava impressionada por ter a vizinha criando aqueles 2 meninos bonzinhos sozinha e que ela devia ter um baita tino comercial por ter feito do Tavern um sucesso tão grande. Sam me avisou que sua mãe costumava exagerar nos feriados desde a morte de seu pai. Ela não permitiu que meus pais levassem comida de jeito nenhum. Então aparecemos com vinho, conhaque e um ramalhete de flores escolhido por mim e pela minha mãe no supermercado. O sol estava baixo e a casa dos Florrick parecia brilhar a partir do interior. O cheiro de peru pairou até nós quando chegamos à varanda, e a porta se abriu antes mesmo de batermos. Sam estava parado na passagem, seu cabelo espesso penteado até ficar contido e repartido de lado. Deu para ouvir os passos de vocês no cascalho, disse ele vendo a expressão de surpresa no nosso rosto. Então acrescentou um Feliz Dia de Ação de Graças, com uma animação que não fazia o seu gênero, e segurou a porta aberta com o braço, dando um passo para o lado para nos deixar entrar. Posso ficar com seus casacos, senhor e senhora Fraser? Perguntou. Ele estava de camisa branca por dentro de uma calça de brim, o que o fazia parecer um ajudante de garçom do restaurante francês favorito dos meus pais. Claro, obrigado, Sam, disse meu pai. Mas pode nos chamar de Diane e Arthur. Ei, pessoal! Feliz Dia de Ação de Graças! Sue cumprimentou meus pais de braços abertos enquanto eu colocava os presentes que estava segurando no chão e tirava meu casaco. Posso ficar com ele, Persephone? Sam perguntou, exagerando na graciosidade e estendendo o braço para mim. Por que você está falando assim? Sussurrei. Minha mãe fez um grande discurso dizendo que a gente devia se comportar o melhor possível. Ela deu o golpe baixo do deixem o pai de vocês orgulhoso. Ele gostava muito de gente educada, contou Sam calmamente. Você está bonita hoje, aliás, acrescentou em um tom entusiasmado demais. Ignorei seu comentário
embora tivesse feito um esforço extra escovando meu cabelo para que brilhasse e usando meu vestido de veludo molhado bordô com mangas bufantes. Bem, pode parar, reclamei. Essa voz que você está fazendo me irrita. Tá certo, nada de voz estranha. Ele sorriu maliciosamente. Então se agachou para apanhar as garrafas e as flores do chão. Quando se levantou, se inclinou mais para perto e disse: Mas estou falando sério, você está bonita mesmo. Seu hálito na minha bochecha me fez corar, mas antes que eu pudesse responder, Sue me abraçou. Como é bom ver você, Percy! Você está linda! Agradeci, ainda me recuperando do comentário de Sam, e acenei para Charlie, que estava de pé atrás dela. Vermelho é a cor que te cai melhor, Percy, disse ele. Charlie estava usando uma calça preta e uma camisa que combinava com o verde claro de seus olhos. Eu não sabia que você conseguia usar uma roupa completa. Charlie piscou, e então Sue nos guiou até a sala de estar, onde o fogo crepitava na lareira de pedra. Enquanto Sue terminava de fazer o almoço na cozinha, Sam passava com travessas de queijo e tigelas de nozes, e Charlie via o que cada um queria beber, oferecendo gin tônica para minha mãe e perguntando ao meu pai se ele queria vinho tinto, um Pinot Noir ou branco, Sauvignon Blanc. Meus pais estavam impressionados e se divertiam. Filhos de donos de restaurante, foi tudo o que Charlie disse para explicar. Sue se juntou a nós quando tudo estava praticamente pronto e tomou um drink com meus pais. Ela estava mais arrumada que de costume, com uma blusa de gola alta preta e calça capri. O cabelo loiro estava solto, caindo sobre os ombros, e ela tinha passado um batom cor-de-rosa. Isso a fazia parecer mais velha e mais bonita. Minha mãe também não era nada desinteressante. O cabelo escuro e liso era cortado reto, e ela tinha estranhos olhos cor de ferrugem, e era elegante. Mas Sue era bonita, bonita. Quando nos sentamos para jantar, nossos rostos estavam vermelhos por causa do fogo e das conversas que se sobrepunham. Charlie e Sam vieram com travessas, pratos e tigelas de acompanhamentos e molhos, e Sue trouxe o peru até a cabeceira da mesa e ela mesma o destrinchou. Os meninos atacaram com uma velocidade impressionante, os bons modos de lado, e meus pais assistiram de queixo caído. Vocês deviam ver o que eu gasto no supermercado, riu Sue. Eu me sentei ao lado de Sam, e quando fui me servir de uma segunda porção de guiçado de batata, ele me olhou chocado. Você não está usando a sua pulseira, ele disse devagar, o garfo suspenso a meio caminho da boca, com um pedaço de carne escura espetado na ponta. Não, respondi, vendo a mágoa tremeluzir em seus olhos. Tinha ficado constrangida de usá-lo perto de Delilah, mas não podia dizer isso agora. Mas eu ainda tenho a pulseira. Está no meu porta-joias em casa. Como você é fria, Percy. O Sam nunca tira dele. Interrompeu Charlie e o rumor de conversa ao nosso redor parou. Ele ficou apavorado quando a nossa mãe quis lavar. Achou que a máquina ia estragar a pulseira. E ia, retrucou Sam, categórico. Vergões rubros pintando suas bochechas. Nós lavamos a mão e ficou tudo bem. Interveio Sue, não percebendo a tensão entre os dois garotos ou ignorando-a completamente. Ela voltou a conversar com meus pais. Idiota! Murmurou Sam baixinho olhando para seu prato. Eu me inclinei mais para perto e sussurrei. Vou usar da próxima vez, prometo. Minha mãe e meu pai me deixaram convidar Delilah para ir ao chalé durante a primeira semana do verão. No último dia de junho, nós 4 seguimos para o norte no novo SUV lotado de coisas dos meus pais. Eu estava balançando a perna de expectativa quando viramos na Bear Rock Lane e havia um enorme sorriso bobo no meu rosto. O chalé precisava de mais algumas reformas antes de irmos para o inverno, então eu não via Sam desde o dia de ação de graças, 7 meses antes. O que você tem? Sussurrou Delilah por sobre uma pilha de malas. Você parece meio preocupada. Eu tinha mandado uma mensagem para Sam com o horário previsto da chegada na noite anterior à nossa partida, outra quando estávamos carregando o carro e outra pouco antes de sairmos da garagem.
Ele odiava mensagens e nunca respondia. Ainda assim, eu sabia que ele estaria nos esperando quando chegássemos, mas eu não estava preparada para ver duas figuras muito compridas do lado de fora do chalé. São eles? Sibilou Delila, tirando um tubo de gloss do bolso. São, respondi sem acreditar totalmente. Sam estava alto, tipo muito alto. Eu já tinha saído do carro antes de o meu pai desligar o motor e me atirei sobre Sam, esticando os braços ao redor de seu torso esguio. Seus braços firmes me abraçaram e senti que ele sacudia de tanto rir. Recuei com um grande sorriso. Oi, Percy, falou ele, as sobrancelhas erguidas sob o cabelo despenteado. Fiz uma pausa ao ouvir sua voz. Estava diferente, estava grave. Logo pus minha surpresa de lado e agarrei seu braço. Atualização número 1. Estiquei o pulso ao lado do dele, deixando nossas pulseiras lado a lado. Não tiro desde depois do dia de ação de graças, acrescentei. Demos um largo sorriso um para o outro, como lunáticos. Graças a Deus, era minha principal preocupação. O sarcasmo escorria das palavras de Sam como o caramelo de um ovo de chocolate. Ele estava satisfeito. Ei, Percy! Disse Charlie por sobre o ombro de Sam, depois gritou para meus pais. Senhor e senhora Fraser, minha mãe nos mandou para ajudar a descarregar o carro. Nós agradecemos, Charlie. Meu pai berrou com a cabeça dentro do porta-malas do SUV. Mas deixa essa coisa de senhor e senhora pra lá, tá bem? Eu sou a Delila. Se apresentou uma voz atrás de mim. Opa, eu tinha esquecido completamente da minha amiga. Uma pequena parte de mim, tudo bem, uma porção bem grande, não queria apresentar Delila a Sam. Ela era tão mais bonita do que eu, e os peitos dela tinham ficado enormes naquele ano enquanto eu continuava lisa como uma tábua. Eu sabia que o que Sam e eu tínhamos não era nesse sentido, mas também não queria que as coisas fossem assim entre eles. Desculpe, estou sendo grossa. Sam, esta é Delila. Delila, Sam. Eles trocaram cumprimentos, embora o dele tivesse sido claramente frio. Sam tinha respondido exatamente com 2 palavras quando lhe enviei um e-mail sobre minha amizade reatada com Delila. Tem certeza? Eu tinha, mas claramente, Sam não. Você deve ser o Charlie, gritou Delila, se concentrando nele como uma raposa em um pintinho. Sim, oi. Charlie a cumprimentou enquanto seguia carregando uma caixa de mantimentos, prestando zero atenção nela. Inconformada, Delila se virou para Sam, com os grandes olhos azuis cintilando. Ela estava vestindo um short coral minúsculo e um top amarelo justo que destacava seus seios e sua barriga. Percy não tinha dito que você era tão gatinho. Ela o atacou com um de seus sorrisos radiantes típicos, os lábios cor-de-rosa brilhantes de gloss e os cílios batendo. O rosto de Sam se contraiu e seus olhos dispararam para encontrar os meus. Desculpa, murmurei. Então agarrei o braço de Delila e a puxei em direção ao carro enquanto ela ria. Você pode aparecer mais tarde? Sam perguntou depois que terminamos de descarregar. Tenho uma coisa para te mostrar. São as atualizações número 1, 2 e 3. A maneira como ele falou, como se Delila não estivesse lá, encheu meu peito de ar. Você ainda não contou para ela do barco? Perguntou Charlie. Sam esfregou o rosto e tirou o cabelo da testa em um gesto de agitação controlada. Não, ia ser uma surpresa. Merda, desculpa, cara. Respondeu Charlie, e em sua defesa, ele parecia sincero. Bem, conta pra gente, invadiu Delila, as mãos na cintura curvilínea. A gente consertou o barco velho do meu pai, revelou Sam em um barítono orgulhoso. Eu ia levar algum tempo para me acostumar com sua voz. Ele quer dizer bem velho, acrescentou Charlie. Era do nosso avô antes, e meu pai consertou e ficou com ele até... A frase de Sam parou por aí. Ficou um tempão parado na garagem, interrompeu Charlie. Minha mãe sempre prometeu que eu poderia usar quando fizesse 16 anos, mas ele precisava de muita reforma. O meu avô ajudou a consertar na primavera quando eles vieram da Flórida. Até consegui que esse cara ajudasse. Charlie cutucou Sam com o cotovelo. Você tem que ver, Percy, disse Sam com um sorriso torto.
Ficou clássico. Delila jogou o cabelo atrás do ombro. A gente ia adorar. Ai, meu Deus, Percy! Guinchou Delila assim que levamos as malas para o meu quarto. Por que você não me disse que o Charlie é gato? Eu teria usado alguma coisa bem melhor. Eu ri. Delila tinha realmente ficado louca por garotos no ano anterior. O Sam não é tão bonito, mas é gatinho também. Filosofou ela olhando para o teto como se estivesse ponderando com cuidado. Aposto que ele vai ficar bem gato quando for mais velho. Eu sentia na língua o gosto do ciúme amargo. Não queria que ela achasse Sam gato. Não queria que pensasse em Sam de qualquer maneira que fosse. Ele é normal, acho. Dei de ombros. Vamos escolher a roupa para ir lá hoje à tarde? Ela já estava abrindo sua mala. É só o Sam e o Charlie. Pode acreditar, eles não ligam para como a gente se veste. E expliquei, mas agora já não tinha certeza se era verdade. Ela me olhou cética. Vou usar meu maiô e meu short, se isso fizer alguma diferença para você. Colocamos nossas roupas de banho depois de desfazer a mala. Delila vestiu um biquíni preto que, por incrível que pareça, se mantinha amarrado com leves lacinhos e rebolou para entrar em um short jeans branco tão curto que a polpa da bunda aparecia embaixo. Que tal? Ela se virou e tentei não olhar para seus peitos, mas era meio impossível, considerando a desproporção entre eles e o traje de banho. Você ficou irada. Elogiei. Irada no bom sentido. Eu realmente achava, mas o ardor ácido da inveja estava se espalhando pela minha garganta. Minha mãe se recusou a me deixar usar um biquíni de lacinho, mas ela havia permitido que eu usasse um 2 peças. Laranja neon com tiras largas presas por uma fivela na parte superior. Na loja eu tinha achado legal, mas agora me sentia infantil, e meu short jeans parecia comprido demais. Descemos a escada correndo até o lago. O céu estava limpo e a água completamente azul, ondulando com uma brisa que vinha do sudeste. Havia uma lancha amarela brilhante no cais dos Florrick, e dava para ver o topo da cabeça de Charlie e Sam enquanto eles vasculhavam o interior. Barco legal! Gritei e eles ergueram a cabeça como suricatos, os dois sem camisa e bronzeados. As vantagens de morar à beira do lago. Dá para ver os músculos do Charlie daqui, gritou Delila. Fiz sinal para ela se calar. O som ecoa na água. Mas ela estava certa. Charlie estava mais forte, e seus braços, peito e ombros mais definidos. Quer vir dar uma olhada? Gritou Sam de volta. E como queremos! Ronronou Delila. Dei uma cotovelada nela e ergui a mão com um polegar para cima. Cruzamos pela trilha entre nossas propriedades, saindo da mata a poucos metros do cais deles. Não ficou ótimo? Sam sorriu para mim do barco. Ótima, corrigiu Charlie. Está incrível. Respondi e estava sendo sincera. O barco tinha uma ponta arredondada com bancos de vinil marrom na proa e espaço para mais 6 na parte de trás. Totalmente retrô. Delila se entusiasmou enquanto seguíamos para o cais. Uau, uau, Pers! Charlie ergueu as mãos, rendido. Seu biquíni mais este barco? Eu ia levar a gente para dar um passeio, mas não tenho certeza se vou conseguir enxergar. Fiz cara feia para ele. Hilário, retrucou Sam, então correu os olhos em mim. Esse biquíni é muito legal, combina com o laranja da pulseira, vem. Sam estendeu a mão para me ajudar, e uma corrente quente de eletricidade zuniu dos meus dedos até o meu pescoço. O que foi isso? Colocamos o nome de Banana Boat, por razões óbvias, contou Sam, sem estar a par da descarga elétrica que tinha feito percorrer meu braço. A gente ainda nem mostrou a melhor parte. Charlie empurrou o manche e um auá alto se ergueu do alto-falante. Delila e eu demos um pulo de deixar os cabelos em pé e depois caímos na gargalhada. Ah, meu Deus, é um barco erótico, ela gritou. Dá um novo significado para o nome Banana Boat, né? Sam sorriu para ela, e a eletricidade que subia e descia pelo meu braço desapareceu. Assim que meus pais, já sentados no deck com taças de vinho na mão, disseram que tudo bem, Charlie nos levou rumo ao sul
até uma pequena enseada e desligou o motor. Esta, senhoras, é a pedra de pular. Ele anunciou, soltando uma âncora na água e tirando a camiseta. Eu estava tentando de tudo para não olhar para sua barriga definida, mas não estava conseguindo. É totalmente seguro pular, disse Sam. A gente faz isso desde que era criança. Quem está dentro? Perguntou Charlie. Eu, disse Delilah, se levantando para desabotoar o short. Eu estava distraída demais para notar o penhasco rochoso diante do qual tínhamos parado. Empalideci. Você não precisa ir, Sam disse para mim. Eu fico no barco com você. Eu me levantei e tirei o short. Não seria infantil a esse ponto. Nós mergulhamos da popa do barco e nadamos em direção à praia. Delilah e eu seguindo Sam e Charlie até a lateral do penhasco. Gritei quando Charlie saiu correndo em direção à borda e pulou sem qualquer aviso. Fomos nos aproximando da beirada até ver sua cabeça balançando na água, as covinhas bem nítidas, mesmo olhando de longe. Quem é o próximo? Gritou ele. Eu! Anunciou Delilah. E Sam e eu recuamos para lhe dar espaço. Ela se afastou da borda e deu 3 passos largos antes de pular. Depois, emergiu da água dando risada. Isso foi incrível! Você tem que experimentar, Percy! Gritou ela. Meu estômago revirou. Dali parecia muito mais alto do que do barco. Olhei para trás, pensando que talvez pudesse simplesmente desistir. Quer voltar por onde nós viemos? Perguntou Sam, lendo minha mente. E torci a boca. Não quero ser a medrosa da turma. Admiti, voltando a olhar para trás, para o lago, Charlie e Delilah. Não, eu entendo. É muito alto. Sam examinou a água lá embaixo. Podemos ir juntos. Vou segurar a sua mão, a gente conta até 3 e pula. Respirei fundo. Tá bom. Sam entrelaçou os dedos nos meus. Juntos no 3. Ele apertou minha mão com força. 1, 2, 3. Despencamos como concreto. Nossas mãos se separando quando nos estatelamos na água. Fui puxada para baixo. Para baixo como se houvesse uma bigorna amarrada ao meu tornozelo. E por uma fração de segundo, temi não conseguir voltar para a superfície. Mas então, o embalo para o fundo estacou. E eu bati as pernas, nadando em direção à luz no alto. Saí ofegante por ar ao mesmo tempo que Sam emergiu, se virando para me procurar. Ele sorria, mostrando todos os dentes. Você está bem? Estou. Engasguei, tentando recuperar o fôlego, mas nunca mais faço isso. E você, Delilah? Perguntou Charlie. Quer pular de novo? Com certeza, disse ela, como se fosse possível ela dar outra resposta. Sam e eu nadamos de volta para o barco, usando a escadinha na popa para subir. Ele me entregou uma toalha e nos sentamos nos bancos de frente um para o outro, nos secando. A Delilah não é tão ruim quanto eu imaginava, comentou ele. Ah, sério? Sim, ela parece meio boba, mas ainda estou de olho nela. Se ela disser uma coisa maldosa que seja para você, vou ter que me vingar. Seu cabelo pingava nos ombros, que não estavam tão ossudos quanto eram antes. Estou tramando isso desde que você me contou sobre ela. Está tudo planejado. Eu ri. Obrigada por defender a minha honra, Sam Florrick, mas ela não é mais assim. Ele me olhou calado. Então mudou para o banco ao meu lado. Nossas coxas encostadas. Coloquei a toalha nas costas, muito ciente de que minha pele comichava onde tocava na dele. Mal notei a água respingando do segundo pulo de Charlie e Delilah. O que é isso no seu cabelo? Perguntou ele, alcançando a mecha que eu tinha enrolado em linha de bordar. Ah, esqueci que estava aí. Fiz para combinar com a pulseira. Gostou? Quando ele mudou o foco do cabelo para o meu rosto, fui pega desprevenida pelo tanto que o azul dos olhos dele era impressionante. Não era como se eu nunca tivesse notado. Será que eu nunca tinha visto tão de perto? Sam estava diferente da última vez que o vi. As maçãs do rosto mais proeminentes. O espaço abaixo delas mais fundo. Sim, ficou legal.
Talvez eu deixe o cabelo crescer neste verão. Assim você pode fazer isso nele para combinar com a minha pulseira também. Observou Sam. Ele vasculhou meu rosto e o formigamento de onde sua perna estava encostada na minha virou um fogaréu. Ele inclinou a cabeça e apertou os lábios. O de baixo era mais cheio que o de cima. Um vinco tênue dividia o crescente rosado. Isso eu não tinha notado antes. Você está diferente, murmurou Sam, apertando os olhos para me examinar. Não tem mais sardas, completou depois de alguns segundos. Não se preocupe, elas vão voltar. Ergui o olhar para o sol. Provavelmente até o fim do dia. Um canto do lábio dele se ergueu de leve, mas suas sobrancelhas continuaram franzidas. Não tem mais franja também. Ele deu um puxão suave na mecha enrolada com linha. Pisquei de volta para ele, o coração batendo forte. Mas o que é que está acontecendo agora? Não, e ela não vai voltar. Nunca, respondi. Ergui a mão para colocar o cabelo atrás da orelha e percebi que estava tremendo. Então, aprendi segurança debaixo da coxa. Sabe, você é o único garoto que eu conheço que presta tanta atenção em cabelo. Tentei parecer calma, mas as palavras saíram como se estivessem em uma camisa de força. Ele sorriu. Eu presto atenção em muitas coisas a seu respeito, Percy Fraser. Os fogos de artifício do Dia do Canadá foram uma ostentação impressionante para uma cidade tão pequena. A queima aconteceu no cais da cidade, explosões iluminando o céu noturno e resplandecendo na água escura abaixo. Você acha que os amigos do Charlie são tão gatos quanto ele? Perguntou Delilah, jogando roupas para todo lado no chão enquanto nos arrumávamos. O plano era que Charlie, Sam e os amigos de Charlie pegassem Delilah e eu no Banana Boat quando a noite caísse, para que a gente pudesse assistir aos fogos do lago. Conhecendo Charlie, acho que os amigos dele devem ser só meninas. Respondi, me enfiando em uma calça de moletom. Então eu vou ter que ir com tudo. Ela ergueu uma blusinha vermelha e uma mini saia preta. O que você acha? Acho que você vai passar frio. Às vezes fica bem gelado quando o sol se põe. Ela abriu um sorriso maligno. Vou arriscar. Vestidas assim, ela com roupas de sair, eu com um moletom azul marinho que meu pai tinha comprado na loja de souvenirs da universidade, fomos para o lago. Paramos quando chegamos ao nosso cais e olhamos para os Florrick. Charlie e outro garoto estavam ajudando 3 meninas a entrar no barco. Eu estava me consolando com o fato de que elas estavam vestidas mais como eu do que como Delilah, de legging e suéter. Charlie levou o barco até a ponta do nosso cais para que a gente pudesse embarcar e nos apresentou ao grupo. A expressão de Delilah murchou quando ele se referiu à arte como sua namorada. Mas ela logo se recompôs e plantou a bunda no banco ao lado de Sam. Sentei diante deles, meus olhos colados na perna de Delilah encostada na dele. Charlie ancorou logo depois da praia da cidade, onde dezenas de barcos flutuavam na água e carros se alinhavam na costa circundando a baía. Ivan, amigo de Charlie, abriu 2 latas de cerveja e as passou para a frente enquanto a gente esperava. Charlie e Sam recusaram, mas Delilah tomou um gole fazendo beicinho por causa do gosto. Você não vai gostar, Percy, garantiu ela estendendo a lata de volta para Ivan. Aproveitei a luz fraca para examinar Sam. Ele ouvia Delilah falar sobre seus planos para o verão. Andar a cavalo em Kauartas, tomar um sol num resort em Muskoka. O cabelo dele parecia espesso e desgrenhado, como de costume, e ele o colocava para trás só para que voltasse a cair no olho. Sam tinha uma boca bonita, decidi. O nariz era precisamente do tamanho certo para o rosto, nem muito pequeno, nem muito grande. Era estranhamente perfeito. Eu já sabia que ele tinha os olhos mais lindos. O rosto inteiro era bonito, na verdade. Ele era bem magro, mas os cotovelos e os joelhos não pareciam tão protuberantes quanto no verão passado. Delilah estava certa. Sam era gatinho. Eu só não tinha me dado conta antes. Fiquei ali sentada, ruminando minha descoberta
enquanto ele assentia com a cabeça para a descrição que Delila fazia da piscina do resort, as mãos grandes envolvendo os joelhos dele, a coxa bem encostada na dela. Você está com frio? Ele perguntou. Um pouco, admitiu ela. Delila estava tremendo. Dava para ver, mas quando Sam abriu o zíper de seu moletom preto de capuz e o passou para ela, parecia que tinham enfiado uma faca na minha barriga. Foi como se eu tivesse sido atingida por um ônibus. Eu não fazia ideia de quanto tempo Sam passava com outras garotas ao longo do ano. Achava que ele não tinha namorada, mas, de novo, o assunto não havia surgido. E Sam era gatinho, e inteligente, e atencioso. Você está bem, Percy? Perguntou ele, me flagrando com os olhos arregalados. Delila me lançou um olhar engraçado. Aham. Guinchei de um jeito estranho. Eu precisava de uma distração. Ei, Ivan, me dá um golinho? Pedi apontando para a cerveja. Dou, claro. Ele me passou a lata e não, eu não gostei de cerveja. Abri um sorriso para Ivan depois do meu primeiro gole. Então tomei mais 2 forçados antes de passá-la de volta. Sam se inclinou junto de mim, os lábios apertados. Você bebe cerveja? Perguntou com clara descrença. Eu adoro. Menti. Ele franziu a testa. Jura por ela? Ele ergueu o pulso. De jeito nenhum. Ivan balançou a cabeça e riu, e o som fez um sorriso voltar para o meu rosto. O olhar de Delila passeou entre nós, e quando os fogos começaram, ecoando seus estrondos pela baía, ela veio sentar ao meu lado, me dando seu braço, e sussurrou no meu ouvido. Seu segredo está seguro comigo. O clima esteve perfeito durante a visita de Delila. Céu limpo, nenhuma gota de chuva, quente mas não sufocante, como se a mãe natureza soubesse que Delila estava para chegar e tivesse lançado mão de seu traje mais impressionante. Para grande decepção de minha amiga, Charlie não foi tão cooperativo e passou a maior parte do tempo trabalhando no tavern ou de bobeira na casa de arte na cidade. O último dia dela no lago foi o que meu pai chamava de escaldante, e quando não conseguíamos mais caminhar no cais sem queimar a sola dos pés, fomos para o porão dos Florrick. O que o Charlie está aprontando? Perguntou Delila enquanto nós 3 lutávamos para descer a escada com refrigerantes e um pacote de salgadinhos com sal e vinagre. Dormindo, provavelmente. Respondeu Sam, apanhando o controle remoto. O que vocês estão a fim de assistir? Ele e eu nos sentamos nos nossos lugares de costume, nos 2 cantos opostos do sofá. Eu tenho uma ideia melhor. Delila jogou o cabelo ruivo. Vamos brincar de verdade ou desafio? Sam gemeu. Não sei. Hesitei, me sentindo inquieta. Acho que é pouca gente para brincar. Claro que não. Dá para brincar só com 2 pessoas. E nós somos 1, 2, 3. Sam olhou para Delila como se ela fosse uma cobra venenosa. Ah, vamos lá. É o meu último dia. Vamos fazer uma coisa divertida. Só um pouquinho. Dirigi minha pergunta a Sam. Tá, tudo bem. Ele suspirou fundo. Delila bateu palmas e nos fez sentar em roda no tapete de sisal. Não tem garrafa aqui, então vamos simplesmente girar o controle remoto para ver quem vai ser o primeiro. Para quem a parte de cima apontar é que vai começar, orientou ela. Sam, você gira pra gente? Já que eu tenho que fazer isso, respondeu ele por debaixo de uma mecha de cabelo dourado. Sam girou o controle remoto, que parou apontando vagamente na direção de Delila. Delila, verdade ou desafio? Perguntou Sam com o entusiasmo de uma truta morta. Verdade. Sam travou seus olhos azuis nos dela como um míssil. Você já fez bullying com alguém? Lancei um olhar de advertência para ele, mas Delila estava indiferente. Mas que pergunta estranha, disse ela, seus lábios de chiclete se contorcendo. Não, nunca fiz isso. Sam ergueu uma sobrancelha, mas deixou para lá. Tudo bem, minha vez de fazer uma pergunta. Ela anunciou e esfregou as mãos.
Sam, você tem namorada? Não tenho. Ele respondeu com a voz de quem estava morrendo de tédio e sendo um pouco sarcástico. Me esforcei para conter um sorriso que começou na ponta dos dedos e soltei o suspiro preso em minha garganta desde a noite da queima de fogos. Depois de 15 minutos enfadonhos respondendo a perguntas de verdade, Sam esfregou o rosto e gemeu. Se eu escolher desafio, a gente pode acabar com isso? Delila ponderou até que um olhar de vitória maligna recaiu em seu rosto macio. Ótima ideia, Sam. Ela fingiu pensar com o indicador do queixo. Então, estreitou os olhos para ele. Eu te desafio a beijar a Percy. Meu queixo foi caindo devagar. Fazia dias que eu estava tentando entender como me sentia em relação a Sam, mas o olhar que ele lançou para Delila, como se quisesse estraçalhá-la, era um outdoor aceso que dizia: eu só beijava Percy Fraser se ela fosse a última garota da galáxia, e talvez nem assim. Meu estômago embrulhou. Que foi? Ela não é gatinha o suficiente para você? Perguntou Delila, sua voz doce como açúcar, e enquanto isso, alguém descia a escada. Quem não é gatinha o suficiente para você, Samuel? Perguntou Charlie, se aproximando de nós em uma calça esportiva preta. Ele se espreguiçou e bocejou, chamando a atenção para seu torso nu. Ninguém, respondeu Sam, ao mesmo tempo que Delila disse: a Percy. Charlie inclinou a cabeça em direção a ela, seus olhos verdes brilhando de deleite. Hã? Eu desafiei o Sam a beijar a Percy, mas ele não quer. Eu ia ficar ofendida se fosse eu. Ela explicou como se eu não tivesse sentada bem ao lado dela. Jura? Charlie deu um sorriso. Como assim, Samuel? Me deixe em paz, Charles, murmurou ele, uma maré alta de sangue vermelho subindo pelo seu pescoço. Bem, eu não ia deixar a Percy se sentindo mal só porque você não tem coragem de beijá-la, disparou Charlie. Ele se abaixou, segurou meu rosto entre as duas mãos e levou a boca sobre a minha antes que eu tivesse a chance de reagir. Os lábios dele eram macios e quentes e estavam com gosto de suco de laranja. E Charlie ficou com eles pressionados nos meus por tempo suficiente para que eu me sentisse constrangida de estar com os olhos abertos. Ele recuou alguns centímetros com as mãos ainda no meu rosto. Bobeou dançou, Sam, disse Charlie, me encarando com seus olhos felinos. Ele piscou e se endireitou. Depois voltou para o andar de cima, deixando para trás o cheiro forte de seu desodorante. Uau, Percy! Delila agarrou meu braço. Passei a língua nos lábios, o sabor cítrico ainda neles. Terra para Perséfone! Ela riu. Sam me observava em silêncio, cor de rosa até a ponta das orelhas. Pisquei e baixei a cabeça, tapando o rosto com um campo de força escuro de cabelo. Eu tinha acabado de dar meu primeiro beijo, mas minha mente estava emperrada no fato de que Sam não quis me beijar, nem mesmo como um desafio. Minha mãe levou Delila de carro de volta para a cidade na manhã seguinte. Delila me deu um abraço, dizendo que tinha se divertido como nunca e que ia sentir muita saudade. Fiquei aliviada por ela ter ido embora. Queria Sam só para mim, para que as coisas pudessem voltar ao normal e eu pudesse esquecer sobre Charlie ter me beijado e Sam definitivamente não querer me beijar. A parte de voltar ao normal foi fácil. A gente nadou, a gente pescou, a gente leu, a gente assistiu filmes de terror dos anos 1980. Esquecer sobre o negócio do beijo? Não exatamente. Pelo menos não eu. Para Charlie, isso não era um problema. Eu não tinha certeza se ele sequer se lembrava de ter encostado sua boca na minha. É possível que ele estivesse meio dormindo ou sonâmbulo no momento, porque ele não mencionou mais o fato. Eu estava sentada num banana boat, matutando sobre tudo isso, enquanto Charlie e Sam se secavam depois da nossa última ida à pedra para pular. Eu tinha ficado no barco encarregada da supervisão. Não que eu quisesse que Charlie voltasse a mencionar o beijo. Eu só, de certa forma, queria ter certeza de que o meu beijo não era de todo horrível. Eu estava examinando a boca de Charlie quando senti um puxão na minha pulseira. Era Sam. Eu tinha sido flagrada.
Quando voltamos para a casa dos Florrick, Sam e eu fomos nadando até a canoa enquanto Charlie foi se aprontar para seu turno no restaurante. Assim que subimos nela, Sam se deitou com as mãos atrás da cabeça e o rosto voltado para o sol, fechando os olhos sem dizer uma palavra. Que droga é essa? Ele mal estava falando comigo desde que tinha me flagrado olhando lascivamente para o irmão dele, e de uma hora para outra fiquei irracionalmente irritada. Recuei para ter espaço para dar uma corridinha e pulei como uma bomba na água bem do lado de onde ele estava deitado. As pernas dele estavam cobertas de gotas quando emergi, mas ele não se mexeu nem 1 centímetro. Você está mais quieto do que o normal, observei depois de voltar a subir na canoa, de pé sobre ele para que a água pingasse no seu braço. Ah, é? A voz dele estava impassível. Está com raiva de mim? Olhei feio para suas pálpebras. Não estou com raiva de você, Percy. Ele apoiou o braço no rosto. Então tá. Bem, a sua cara parece meio de quem tá com raiva. Vociferei. Eu fiz alguma coisa errada? Nenhuma resposta. Desculpa qualquer coisa. Acrescentei com uma ponta de sarcasmo. Porque, só para lembrar, foi ele quem me rejeitou. Ainda nada. Frustrada, eu me sentei e tirei o braço de cima de seu rosto. Sam apertou os olhos para mim. Percy, não estou, é sério, respondeu ele. E dava para dizer que estava sendo sincero. Também dava para dizer que alguma coisa não estava bem. Então, o que está acontecendo com você? Ele desvencilhou o braço da minha mão e se ergueu, de modo que nós dois ficamos sentados de pernas cruzadas, frente a frente, com os joelhos encostados. Sam tombou ligeiramente a cabeça. Aquele foi o seu primeiro beijo? Perguntou ele. Gaguejei com a mudança repentina de assunto. A gente nunca tinha falado sobre beijos antes. Aquele dia, Charlie, cutucou Sam. Olhei por sobre o ombro em busca de uma rota de fuga da conversa. Tecnicamente, murmurei, ainda olhando para o lago atrás de mim. Tecnicamente? Suspirei e voltei a encará-lo me encolhendo. A gente tem que conversar sobre isso? Eu sei que 14 anos é meio tarde para o primeiro beijo, mas... O Charlie é mesmo um imbecil. Interrompeu ele com uma agudeza incomum. Não foi tudo isso. Eu logo emendei. Foi só um beijo, não foi grande coisa. Menti. O primeiro beijo é grande coisa sim, Percy. Ah, meu Deus. Gemi olhando para nossos joelhos encostados. Você está parecendo a minha mãe. Estudei os pelos claros que se espalhavam pelas suas canelas e coxas. Você já ficou menstruada? Arregalei os olhos encontrando os dele. Você não pode me perguntar isso, gritei. Sam tinha dito tão casualmente como se estivesse perguntando: gosta de abóbora? Por que não? A maioria das garotas fica menstruada mais ou menos com 12 anos. Você está com 14. Ele calculou de maneira prática. Eu queria pular da canoa e nunca mais subir atrás de ar. Não acredito que você acabou de dizer menstruada. Murmurei com o pescoço queimando. Eu tinha ficado menstruada pela primeira vez bem no meio de um dia de escola. Olhei para a mancha vermelha na minha calcinha com estampa de florzinhas durante 1 minuto inteiro antes de puxar Delila para a cabine do banheiro. Por mais que eu tivesse louca para ficar menstruada, não tinha ideia do que fazer. Ela correu até o seu armário e voltou com uma nécessaire com absorventes dobrados e tubos longos embrulhados em papel amarelo. Absorventes internos. Eu não acreditava que ela usava isso. Delila me ensinou a colocar um modelo comum e me explicou. Você vai ter que tomar alguma providência sobre essas calcinhas de vovó. Agora você é uma mulher. E aí, ficou? Sam voltou a perguntar. E você, tem sonhos molhados? Devolvi. Não vou te contar isso, protestou ele, as bochechas ficando magenta escuro. Por que não? Você perguntou sobre a minha menstruação? Não posso te perguntar sobre os seus sonhos molhados? Não é a mesma coisa.
Sam retrucou e seus olhos se voltaram por um momento para o meu peito. Nós nos encaramos. Eu respondo a sua pergunta se você responder a minha. Me defendi depois de passados uns bons e longos segundos. Ele me examinou com os lábios pressionados. Jura por ela? Perguntou. Juro. Garanti e dei um puxão na pulseira dele. Sim, eu tenho sonhos molhados. Admitiu Sam rapidamente. Ele nem sequer desviou os olhos. E como é? Dói? As perguntas saíram de meus lábios sem permissão. Ele sorriu. Não, Percy, não dói. Não dá para imaginar não ter o controle do meu corpo desse jeito. Sam deu de ombros. As meninas também não controlam a menstruação. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas já pensou em sonhos molhados. Ele me olhou de perto. Bem, é que parece uma coisa nojenta. Menti. Mesmo que não tão nojento quanto a menstruação. Menstruação não é nojento. Faz parte da biologia humana e é bem legal se você parar para pensar. Ponderou Sam com os olhos arregalados de sinceridade. É praticamente a base da vida humana. Fiquei passada. Eu sabia que ele era inteligente. Tinha dado uma olhada no boletim colado na geladeira dos Florrick. Mas às vezes, Sam dizia coisas como a menstruação é a base da vida humana, que me faziam sentir com muitos anos de atraso. Mas como você é nerd, critiquei. Só você para dizer que menstruação é legal. Pode acreditar em mim, é nojento. Então você já ficou menstruada, confirmou ele. Suas habilidades de dedução são excelentes, professor. Deitei de costas e fechei os olhos para colocar um ponto final na conversa. Depois de alguns segundos, porém, Sam voltou a falar. Mas não é do mesmo jeito toda vez. Olhei para ele e seu rosto estava sombreado pelo sol. Às vezes dá para sentir que está acontecendo durante um sonho, e às vezes eu acordo e já aconteceu. Protegi os olhos com a mão, tentando enxergar o rosto dele. Mas com o que você sonha? Sussurrei. Com o que você acha, Percy? Eu tinha uma ideia geral do que os garotos achavam sexy. Loiras com peitões? Às vezes, eu acho, confessou. Às vezes com meninas de cabelo castanho. Acrescentou ele tranquilamente. A maneira como olhou para mim fez eu sentir como se tivesse mel quente dentro de mim. E como foi o seu primeiro beijo? Perguntei. A resposta, de repente, pareceu urgente. Sam não falou por uns bons e longos segundos, e quando falou, o que disse saiu com um leve suspiro. Não sei. Nunca beijei ninguém. O boato em Deer Park High era que a Sra. George era uma bruxa. A professora de inglês do 9º ano era uma mulher mais velha, solteira, cujo cabelo acaju raleando tinha um aspecto tão quebradiço que eu ficava tentada a partir um pedaço. Ela se vestia de preto e ocre em camadas fluídas que escondiam seu corpo minúsculo, com botas de bico fino e salto alto, cujos cadarços subiam em torno das panturrilhas magricelas. E a Sra. George usava uma pulseira de resina com um besouro morto fossilizado que garantia ser de verdade. Ela era rigorosa, brava e meio assustadora. Eu a adorava. No primeiro dia de aula, a professora distribuiu cadernos de exercícios em tons pastel que seriam como nossos diários. Ela disse que os diários eram sagrados e que não julgaria o conteúdo deles. Nossa primeira tarefa era escrever sobre nossa experiência mais memorável do verão. Delila olhou para mim e murmurou, Charlie sem camisa. Contendo uma risadinha, abri o caderno amarelo suave e comecei a descrever a pedra de pular. Escrever no diário logo se tornou minha parte favorita do 9º ano. Às vezes, a Sra. George nos dava um tema a explorar. Outras vezes, deixava isso a nosso encargo. Era bom dar forma e ordem aos meus pensamentos, e eu gostava de usar palavras para pintar imagens do lago e da vegetação. Escrevi uma página toda sobre os Pierrodis da Sul, mas também imaginei histórias aterrorizantes de fantasmas vingativos e experimentos médicos que tinham dado errado.
4 semanas depois do início do ano letivo, a senhora George me pediu para esperar depois da aula. Quando os outros alunos foram embora, ela me disse que eu tinha um talento natural para a escrita criativa e me incentivou a participar de um concurso de contos que estava rolando em todos os comitês de educação. Os finalistas participariam de uma oficina de 3 dias de escrita em uma faculdade da cidade durante o recesso de março. Elabore um pouco mais das suas narrativas de terror, querida, disse a professora e então me enxotou porta fora. Levei o diário para o chalé no fim de semana de Ação de Graças para que Sam me ajudasse a decidir em qual ideia trabalhar. Sentamos na minha cama, com um cobertor da Baía de Hudson sobre as pernas. Sam folheando as páginas e eu de olhos grudados nele como uma língua em um poste de metal no inverno. Desde que Sam tinha contado que nunca beijara ninguém, eu não conseguia parar de pensar em como queria colar a boca na dele antes que alguém chegasse lá primeiro. Eles são bons de verdade, Percy, disse Sam. Seu rosto ficou sério e ele deu um tapinha de incentivo na minha perna. Você é uma menina tão bonita e doce no exterior, mas na verdade é uma esquisitona completa. Arranquei o caderno de exercício das mãos dele e o usei para golpeá-lo, mas meu cérebro tinha ficado travado na palavra bonita. Estou fazendo um elogio. Sam riu, erguendo as mãos para se proteger. Levantei o braço para dar outra pancada, mas ele agarrou meu pulso e me puxou para frente de modo que caí em cima dele. Nós dois ficamos quietos. Meus olhos foram parar no pequeno vinco no seu lábio inferior. Mas então, ouvi passos subindo a escada e me desembaracei dele. Minha mãe apareceu na porta, franzindo a testa atrás de suas armações vermelhas enormes. Tudo bem por aqui, Perséphone? Acho que você devia seguir com a do sangue cerebral. Sam resmungou depois que ela saiu. Minha mãe e meu pai disseram que a gente poderia passar o recesso de março em Barry's Bay se eu não fosse selecionada para a oficina. E por um segundo me perguntei se talvez não fosse melhor desistir de entrar. Apresentei a ideia a Delilah enquanto estávamos voltando da escola para casa a pé. E ela beliscou meu braço. Você tem coisa melhor com que se preocupar do que os meninos do verão, comentou ela. Segurei o seu braço. Quem é você? E o que fez com Delilah Mason? Lamentei. Ela botou a língua para fora. Estou falando sério. Os meninos são só para diversão, bastante diversão, mas não deixe ninguém ficar no caminho dos seus objetivos. Precisei de cada pedaço do meu autocontrole para não me dobrar de rir, mas era isso mesmo. Trabalhei no conto o outono inteiro. Era sobre um subúrbio aparentemente idílico em que os adolescentes mais inteligentes e atraentes eram mandados para uma escola de elite. Só que o lugar, na verdade, era uma instituição aterrorizante onde o sangue do cérebro deles era coletado para formular um soro da juventude. Por e-mail, Sam me ajudou a repassar os detalhes. Ele apontou furos no enredo e nos fatos científicos, e depois fez um brainstorming sobre soluções comigo. Assim que terminei, enviei a Sam pelo correio uma cópia da folha de rosto com um autógrafo e uma dedicatória por sempre saber a quantidade exata de sangue. Batizei o conto de Sangue Novo. 5 dias depois, ele telefonou para minha casa depois do jantar. Vou parar de pensar no que a gente vai fazer no recesso de março. Não tem como você não ganhar. Seguimos de carro para Barry's Bay no dia 26 de dezembro. A vegetação parecia de um mundo diferente daquele do verão. As bétulas e os bordos estavam completamente desfolhados e 30 centímetros de neve cobriam o chão, o sol refletindo nos cristais em pontinhas brilhantes. Os ramos de pinheiro estavam como se cobertos de pó de diamante. Um dos moradores permanentes tinha tirado a neve da nossa entrada de carros e acendido a lareira, e a fumaça subia pela chaminé da casa. Parecia um cartão de Natal. Assim que desfizemos as malas, me embrulhei no meu casaco de lã vermelha, calcei minhas botas brancas com pompons felpudos
e vesti um gorro de tricô e luvas combinando. Peguei o pacote que tinha embrulhado cuidadosamente para Sam e saí pela porta. Minha respiração atingiu o ar em lufadas prateadas e o vento pinicou meus dedos através das luvas. Eu estava tremendo quando subi a varanda da entrada dos Florrick. Sue abriu a porta, surpresa ao me ver. Percy, como é bom ver você, querida, disse ela me dando um abraço. Entre, está um gelo. A casa tinha o mesmo cheiro do dia de ação de graças, de peru, lenha e velas de baunilha. Feliz Natal, senhora Florrick. Espero que não seja um problema eu vir sem telefonar antes. Tenho um presente para o Sam e queria fazer uma surpresa. Imaginei que ele ia estar em casa. Não tem problema, de jeito nenhum. Você é bem-vinda aqui a qualquer hora, sabe disso. Ele está. Ela foi interrompida por um coro de gemidos angustiados, seguidos por risos. Ele está no porão jogando videogame com os amigos. Tire o casaco e as outras peças e desça. Eu a encarei sem entender. Teoricamente, eu sabia que Sam tinha outros amigos. Ele tinha começado a mencioná-los mais recentemente, e eu o incentivava a deixar o dever de casa de lado e sair com eles. Só não os conhecia ainda. Será que quero conhecê-los? Será que eles querem me conhecer? Será que eles sequer sabem que eu existo? Percy? Sue abriu um sorriso encorajador. Pode pendurar o seu casaco, tá? Eles são garotos legais, não se preocupe. Desci a escada só de meias e quando cheguei ao fim, me deparei com 3 pares de olhos surpresos. Percy? Sam se levantou. Eu não sabia que você já estava aqui. Tcharam! Respondi fazendo uma meia reverência enquanto os outros 2 garotos deixavam os controles de lado e se levantaram. Sam me deu um abraço apertado, do mesmo jeito que faria se só estivéssemos nós 2 lá. Fechei os olhos por um instante. Ele cheirava amaciante de roupa e ar fresco. Parecia mais encorpado, mais sólido. Nossa, cara, você tá gelada, disse Sam recuando. Seu nariz está super vermelho. Pois é, acho que as minhas roupas não são quentes o bastante para o norte. Deixa eu pegar um cobertor para você. Ofereceu ele, então me deixou parada no meio da sala enquanto revirava um baú. Oi? Acenei para os amigos de Sam. Já que claramente o Sam não sabe fazer apresentações, eu sou a Percy. Ah, desculpa, disse Sam, me entregando uma colchinha de retalhos multicolorida. Este é o Finn, apontou para o garoto de cabelo preto despenteado e óculos redondos. Finn era quase tão alto quanto Sam. E esse é o Georgie. Georgie tinha pele escura e cabelo curto. Era mais baixo que os outros 2, mas não tão magrelo. Os 3 estavam de jeans e moletom. A famosa Percy. Muito prazer, disse Finn sorrindo. Então eles sabem que eu existo. A garota da pulseira. Georgie deu um sorriso malicioso. Agora dá para entender porque o Sam nunca marca coisas com a gente no verão. Por quê? Eu sou obviamente mais interessante? Brinquei e me enrodilhei na poltrona de couro, enquanto Finn e Georgie se jogavam de volta no sofá e pegavam os controles. Sam sentou no braço da poltrona. Exatamente, confirmou ele. 3 atualizações, perguntei. Sam colocou o cabelo para trás e gesticulou para a TV. Videogame novo. E para o seu peito, moletom novo. Ele apontou para uma pilha de patins de hóquei. Fizemos um ringue no lago. Você vai adorar. Ele fez uma pausa e arrumou o cobertor no meu colo. Temos roupas de inverno a mais. Se quiser, pode pegar emprestado. Sua vez. Comecei como se não tivesse planejado o que ia dizer a ele. Ganhei um notebook de Natal. Minha mãe trouxe uma máquina de café expresso para cá, então se você quiser mergulhar na arte do latte, nós podemos te ajudar. E me segurei para não sorrir. Fui aceita na oficina de escritores. O rosto dele se iluminou, uma explosão de olhos azuis e dentes brancos. Isso é maravilhoso! Não que eu esteja surpreso.
mas mesmo assim é demais. Aposto que foi concorrido. Sorri para ele. Ei, parabéns! Finn disse do sofá me saudando. Pois é. Georgie entrou na conversa. Sam falou pra gente sobre o seu conto. Ele não parava de falar disso, na verdade. Ergui as sobrancelhas, me sentindo leve como uma pluma. Eu te disse que achava muito bom, confirmou Sam. Ele indicou com a cabeça o pacote grande no meu colo. Isso é para mim? Não, respondi inocente. É para o Georgie e o Finn. Ela manda bem. Georgie apontou o indicador para mim antes de voltar ao jogo. É uma bobeira, acrescentei baixinho, olhando para os amigos de Sam. Ele seguiu meu olhar. Também tenho uma coisa para você, disse ele e vi Georgie dar uma cotovelada em Finn. Tem? Está lá em cima. Pessoal, a gente volta daqui a um segundo. Sam anunciou e subimos para o andar principal. Ele apontou para a escada que levava ao segundo andar, no meu quarto. Eu só tinha ido ao quarto de Sam algumas vezes. Era um espaço aconchegante com paredes azul marinho e carpete espesso. Sam o mantinha arrumado. A cama era forrada com um edredom xadrez azul e não havia pilhas de roupas no chão ou papéis espalhados na escrivaninha. Ao lado da cama havia uma estante cheia de histórias em quadrinhos, livros de biologia de sebos e coleções completas de J.R.R. Tolkien e Harry Potter. Um pôster grande, preto e branco, apresentando o esboço anatômico de um coração, com etiquetas indicando as várias partes, estava pendurado na parede. Havia uma nova foto em um porta-retratos em cima de sua escrivaninha. Larguei o presente e o peguei. Era uma foto minha e de Sam no meu primeiro verão no lago. A gente estava sentado na ponta da doca deles, com toalhas nos ombros, cabelo molhado, os dois apertando os olhos para o sol, um sorriso quase imperceptível no rosto de Sam e os dentes à mostra no meu. Essa foto ficou boa. Que bom que você acha isso, respondeu ele, abrindo a gaveta de cima e me entregando um presentinho embrulhado em papel pardo e amarrado com uma fita vermelha. Abri o pacote cuidadosamente, enfiando a fita no bolso da minha calça de moletom. Dentro tinha um porta-retrato de estanho com a mesma foto. Assim você pode levar o lago para casa. Obrigada! Eu o abracei e então gemi. Não quero mesmo te dar o que trouxe. O seu é tão atencioso. O meu é uma bobagem. Eu gosto de bobagens. Sam encolheu os ombros e pegou o presente que estava sobre a escrivaninha. Mordi o lábio enquanto ele rasgava o papel e examinava o homem pelado na tampa do jogo, operando. O cabelo caiu sobre a testa, tornando difícil ler sua expressão quando ele me deu uma de suas encaradas ilegíveis. Porque você quer ser um médico, né? Expliquei. Sim, eu entendi. Eu sou um gênio, lembra? Ele sorriu. Com certeza é o melhor presente que eu ganhei esse ano. Soltei o ar aliviada. Jura por ela? Sam deu um puxão na minha pulseira, enganchando-a entre o polegar e o indicador. Eu juro! Mas então seu rosto ficou enrugado. Não quero que isso pareça estranho, mas acho que às vezes você fica preocupada demais com o que as outras pessoas estão pensando. Ele esfregou a nuca e baixou a cabeça para que seu rosto ficasse na altura do meu. Murmurei algo incoerente. Eu sabia que ele tinha razão, mas não gostava que me vissem assim. O que estou tentando dizer é que não importa o que as outras pessoas acham de você, porque se elas não gostam de você, são claramente idiotas. Sam estava tão perto que eu conseguia distinguir as manchas mais escuras no azul de seus olhos. Mas você não é as outras pessoas, murmurei. Os olhos dele voaram para minha boca e me inclinei um pouco mais para perto. Eu ligo para o que você acha. Às vezes eu acho que ninguém me entende como você, disse ele, o rosado das bochechas ficando escarlate. Você sente isso também? Minha boca estava seca
e eu passei a língua pelo lábio superior. Seu olhar seguiu o caminho dela e dava para ouvi-lo engolir em seco. Sim, respondi colocando uma mão trêmula no pulso dele, certa de que Sam iria diminuir o espaço entre nós. Mas então, ele piscou como se tivesse se lembrado de alguma coisa importante, se endireitou e disse: Eu nunca quero estragar isso.